YouTube, vamos falar sobre The Boys, quarta temporada de novo. Já falei desse seriado quando sair primeiros episódios. Agora vamos voltar a esse assunto, já que a série acabou. Eu, obviamente, vou falar do final, mas eu quero falar mais da série inteira. No caso, da temporada inteira, ok? Essa temporada foi dita como inferior às anteriores. E a minha visão, quando os 3 primeiros episódios tinham saído, é que eu discordava. Que ela tava no mesmo nível. E minha opinião agora não, vocês estão certos. Eu só precisava ver como é que a história tava indo e como que a gente tava fazendo cada episódio e cada situação, e como tudo tá sendo construído, é claro. Mas eu não acho de maneira alguma que é super pior que as temporadas anteriores. Ainda acho que o seriado tá no mesmo nível, ou pelo menos um nível similar a como sempre esteve. Só acabou sendo uma temporada um pouco mais fraca. Eu achava a segunda temporada mais fraca anteriormente, então tá tudo bem. Agora vamos sem ordem nenhuma, só falar da temporada em geral e de várias coisas que eu talvez ache que tenha funcionado ou não funcionado. Então, é bem claro que com o passar da história, mas em particular no último episódio, o tema da temporada, fora a questão política, os comentários e críticas e sátira política, é perdão. Essa temporada foi uma história sobre perdão. Conseguir perdoar outras pessoas, conseguir se perdoar, não viver como alguém loucão atrás de vingança, ou alguém que chicoteia a si próprio, ou alguém que fala que não tem erro só pra conseguir lidar com isso. Não, é sobre perdoar. E pra isso, cada personagem tem um arcozinho, ao mesmo tempo que a história principal está acontecendo. O que é comum por ser uma série, mas eu não acho que foi feito de uma maneira muito legal. Cada episódio de The Boys, se eu não me engano desde sempre, envolve meio que uma aventurazinha nele que lida com a história principal, e na quarta temporada é assim bastante. Cada episódio a gente tá fazendo alguma coisa diferente. Mas acabou sendo feita uma fórmula onde tem tantos personagens que muitas vezes alguns não vão estar envolvidos na aventurazinha principal, que eles vão estar lidando com sua própria merda. Em situações assim tá ótimo. Separar os POV do episódio não tem problema nenhum. Em outros momentos de ter tanto, o personagem começa lidando com a própria história, e aí ele lida com a história do episódio, e aí, no finalzinho do episódio, a gente lembra de novo, verdade, ele tem a própria história. O que é muito engraçado, porque isso geralmente era feito naquelas séries que tem tipo 24 episódios por temporada, séries mais antigas, da CW e coisa e tal, onde tem que ter algum tema, alguma coisa no episódio, e aí essa coisa tem que se relacionar ao personagem, ou não se relacionar ao personagem, só tem que lembrar que ele tem uma história própria que tá acontecendo junto com isso. O que deixa meio engraçado. Eu acho que o problema foi justamente a quantidade de arcos e de coisas acontecendo, que não são colocadas em um ritmo que eu acho particularmente legal. O arco do Hughie acaba no episódio tipo 5. 6, 7, 8 são ele lidando um pouco com isso. Mas bem pouco, porque não tem espaço pra ele. Quer dizer, tem espaço pra ele sofrer. A quantidade de trauma que o Hughie realisticamente teria durante essa temporada é meio absurda, e eu acho que os criadores não pensaram muito nisso, mas foda-se, né? E isso entra pra outros personagens também. A história do French acaba, sei lá, no episódio 5 também. Aí ele se entrega e é preso e some por um episódio. Aí ele volta e, opa, ele só tá lidando com o plot principal. O plot dele meio que é resolvido em uma conversa com a Kimiko. Na verdade, duas. Uma no episódio 7 e uma no episódio 8. Fim, é isso. Kimiko também. O plot dela tá ali, de vez em quando o plot dela arromba a porta e entra e fala, estamos aqui, somos importantes. Só que é só de vez em quando, e aí acaba, e aí só se conecta com tudo por causa dos temas. Eles queriam dar esse tema pra temporada, mas pra isso eles quiseram dar um arco pra todos os personagens que se conectassem com esse tema. Não todos, mas a maioria. Só que The Boys é uma série onde os personagens têm bastante nuance, e é geralmente necessário uma atenção especial pros personagens e pro estado mental deles, e suas backstories, e como eles vão evoluindo, e blá blá blá. E essa temporada deixou todos os personagens muito ocupados pra ter histórias muito profundas. Então o que temos de profundidade é um tema que é trazido e conecta todo mundo. Foda. De novo, não todo mundo, mas bastante personagem. Outra coisa que eu tenho que apontar sobre essa temporada é algo que eu falei já no vídeo anterior, que é sobre o gore, violência e aspecto grotesco de The Boys. Eu falei antes que é meio chato na ideia de que não é mais impressionante e faz eu pensar na questão de consequências, que só não tem, coisa violenta acontece porque nesse mundo coisas violentas acontecem e ninguém se importa tanto assim. O pai do Hughie matou umas 4 ou 5 pessoas, só que ele recebeu uma eutanásia depois, então não tem nenhuma repercussão por isso. Nem tipo, o Hughie, ninguém notou que o pai tava com composto V no sangue? De onde eles acham que veio esse composto V? Inclusive, o tema e ideia da cena em si permanece a mesma coisa. O Hughie tendo que fazer a escolha de matar o pai dele, isso é a mesma coisa de antes, só que agora tem uma cena super violenta e extrema que levanta muitas perguntas sobre como deveria
deveria funcionar investigações nesse mundo. Então, com o tempo, deixou de ser algo que eu acho chato, na ideia de eu entendo que é parte do DNA, mas é algo que não me pega porque não me choca, e se tornou algo que eu acho um pouco chato, um pouco irritante, distrai um pouquinho, especialmente o lado grotesco, na verdade. O episódio 6, lá na mansão do Tech Knight, é o pior episódio dessa temporada, com facilidade. The Boys tem um certo problema com o humor, porque muitas piadas não são piadas, é só apontando algo que existe. Isso, de vez em quando, dá certo com comentário político. Ao invés de fazer uma piada mais direta, uma sátira mais direta e mais inteligente, eles basicamente só apontam que algo existe. Fazem um paralelo de uma coisa no mundo de The Boys. Muitas vezes não dá certo, mas quando dá certo pelo fato de que você olha e você vê, ei, olha, isso aqui é tipo real, tem gente que realmente é assim, e essa é a piada. O que, ok, então dá certo de vez em quando. Mas de novo, às vezes não dá. Só que outras piadas que seguem essa fórmula e não são sátira política, é um pouquinho mais difícil de acertar. Então muito do humor desse episódio é, ei, olha, fetiches estranhos existem. E não faz nada. Fora talvez criar algum trauma pro Huey, mas fora isso, não faz muita coisa. Não acho que tem uma entrega muito cômica, por mais que eles queiram fazer comédia em cima disso. Te falar que maratonando a série inteira, eu também achei ela um pouco visualmente chata, na ideia da direção. Não é o que eu já parei pra pensar antes, porque de vez em quando é bom, de vez em quando é bem bonito, mas a palheta é meio cinza, bem escura, sei lá, começou a parecer meio artificial com o tempo, e a maior parte dos planos, não todos, alguns são fantásticos, mas a maior parte deles é meio foda-se. Eu esperava uma atenção maior pro aspecto visual de uma série tão famosa e amada como The Boys. Talvez por isso a violência e grotesco não me afetem, são entregues de maneira muito seca. Ok, mais uma coisinha que eu tenho pra falar de negativo aqui, eu juro que é a última. A sábia, que não é nem um negativo, é só... Eu também já disse antes que escrever personagem inteligente é muito difícil, porque não só eles só são tão inteligentes quanto o roteirista, como se ele tiver que vencer, ele vai vencer pelo poder do roteiro, mais que qualquer outra coisa. E esse foi o caso com a sábia. A sábia foi literalmente isso. O plano dela deu certo porque era muito inteligente. Por que o plano era tão inteligente assim? Ah, porque ela não explicou pra gente, então a gente não pode ver direitinho as falhas no plano, né? E ela é tão inteligente que ela sabe tudo que pode acontecer e da maneira que todo mundo vai agir. Ela tá 15 passos na frente de todo mundo, mas é muito difícil ela estar 15 passos na frente da galera que tá, né, assistindo, porque a gente pode olhar pra cada um dos passos e ver, esse passo não parece muito inteligente. Então eles ocultam boa parte dos passos e depois só falam, viu? Deu tudo certo, porque ela é muito inteligente. Eu gostei da personagem, não achei ela ruim. Eu achava que ela ia dar uma vibe diferente pra The Boys e meio que tirar a gente do status quo, que a gente tava meio que preso a 3 temporadas, no caso 4, e ela fez exatamente isso. Mas é difícil escrever personagem inteligente. Agora, pra gente ser um pouquinho positivo, pra vocês não terminarem esse vídeo achando que eu só odiei a temporada, coisa que, de novo, eu não odiei a temporada, eu gostei muito dela, na verdade, tem 2 episódios que eu gostei bastante, que foram o 4º e o último. Um segredinho sobre mim, eu cansei do Homelander na 2ª temporada. Eu não sei te dizer o porquê. Eu já tentei explicar isso pra amigos, mas é difícil explicar. Eu acho que ele ser o foco e o grande vilão principal em todas as temporadas e a pessoa que tá agindo e movendo tudo e fazendo tudo acontecer, faz com que, ao mesmo tempo que eu ache ele um vilão fantástico, interpretado de forma ainda mais fantástica pelo Anthony Starr, eu acho ele meio monótono, meio cansativo, meio... A série é mais legal quando não tá lidando com ele diretamente. É um pouco difícil explicar o porquê. É só 4 temporadas com esse cuzão sendo um cuzão, pô. Mas nessa temporada foi interessante de ver o estado mental dele se deteriorando. E no episódio 4 é aí que realmente fica interessante. Eu acho que foi o episódio onde a violência e o aspecto grotesco deu certo, porque não era só ela, era mais a humilhação e tortura psicológica. Capitão Pátria é uma criança. É isso que ele é. Ele é uma criança velha que tá tirando os próprios fios de cabelo branco justamente por causa disso, que é mesquinho e, mais importante, patético. Ele é patético e nunca conseguiu lidar com os problemas que ele teve na infância por causa da situação que ele viveu, que, claro, foi horrível e tal. Mas ele nunca cresceu. E esse episódio, ver ele torturando as pessoas que, de alguma maneira, torturaram ele no passado, porém com o extra de ele também vai te matar, foi bem interessante. Eu até queria que essa cena tivesse progredido mais, a gente tivesse mais acontecimentos ali, porque foi bom de ver um pouco mais a mente dele, entender mais ainda as coisas pela qual ele passou como criança, a explicação pro estado mental dele e como ele não consegue deixar de ser uma criança, e em geral a atuação do Anthony Starr nesse episódio só tava fantástica, então eu gostaria até que ela fosse mais longa. Provavelmente foi as cenas mais impactantes da temporada, com exceção do final, é claro, onde esse tema inteiro de perdão, de novo, é trazido à tona, é sedimentado, e aí é completamente destruído. A galera aceita o plano da Newman e decide
decide que pela primeira vez vão lidar com tudo sem violência, sem chantagem. Eles vão utilizar do perdão. Eles conseguiram se perdoar e perdoar coisas do passado. Então por que não perdoar Newman também? Eles perdoaram o A-Train de certa maneira. O Hughie conseguiu perdoar o A-Train, pelo menos. Então por que não ela? Ela vai ser uma aliada poderosa. Todo mundo teve seu arco de perdoar alguém, então faz sentido. O Butcher não teve. Então ele vai lá, mata ela e destrói tudo. E agora estamos numa situação infinitamente pior por causa disso. Se Newman estivesse viva, as coisas seriam muito mais tranquilas, entre aspas, mas não. Isso realmente parece a penúltima temporada. Parece que estamos indo para um ponto final, uma reta final definitiva, e eu acho isso muito legal. Não é um mini reset com status quo levemente diferente que nem nas outras temporadas. É um tá tudo diferente, está tudo na merda. Todos os personagens principais estão em uma situação completamente diferente de em qualquer outro ponto na série até agora. O que é ótimo. E é ótimo que isso veio como uma quebra do tema e veio super de surpresa. Mas o episódio inteiro em si é muito, muito bom, com algumas pequenas ressalvas. Eu realmente não acho que os criadores sabem o que eles estão fazendo com o Hughie. Não em questão de plot em si, mas mais na ideia de esse cara só deveria estar muito traumatizado. Aí eles tratam todos esses traumas, entre aspas, como uma piada. Esse episódio não foi diferente e eu só... Não escrevam coisa assim se vocês não sabem escrever coisa assim, gente. Desculpa, não façam isso. Mas fora essas decisões questionáveis com o suposto protagonista da série, o episódio foi ótimo. A cena inteira no prédio da VOT, onde a galera com superpoder começa a matar aqueles que não parecem, sabe, ser confiáveis pros planos do Homelander, é interessante justamente porque vai mudar completamente o status quo pra próxima e última temporada. Nem sei exatamente como vou fazer isso, mas quase parece que esse aspecto de entretenimento vai meio que acabar. O que eu pensei que fosse acabar em algum momento, mas que fosse no meio da última temporada, que eles ainda mantivessem essa ideia toda. Mas se vão manter, vai ser bem menos. Eu acho isso legal. A história foi pra um lado mais político, o que eu acho correto pra desenvolvimento dessa série, e ele está adaptando o único arco dos quadrinhos que qualquer pessoa liga. O arco que a galera realmente gosta, que é quando o Homelander toma conta dos Estados Unidos. Só que, sendo a série, e a série sendo muito melhor que os quadrinhos, eu tenho expectativa na quinta temporada. Eu espero que ela seja não só a melhor, como a mais frenética, a mais intensa e a mais interessante pros personagens. É isso que eu mais quero, que seja interessante, seja fascinante e termine tudo de uma maneira satisfatória. Tô botando fé, tô botando fé. Mesmo que essa tenha sido a possível pior temporada, um pior não quer dizer que é ruim, não quer dizer nem que é mediano, eu mal digo que é bom, eu diria que é muito bom, na verdade. The Boys é uma série com um nível de qualidade bem alto. Pode ter seus vários problemas e coisas que eu só não vibo, mas eu não consigo negar que esse seriado é bom, pô, esse seriado é bom. E vocês, gostaram? Gostaram dessa temporada? O que esperam da última temporada? Qual a opinião de vocês sobre isso? Deixa aí nos comentários, pô. Enfim, é isso, muito obrigado por terem assistido, muito obrigado que me apoia financeiramente de qualquer maneira, até a próxima e até!